A paz do Senhor, grupo, boa noite, vida, boa noite, papai querido, boa noite, aleluias. Hoje é o nosso terceiro dia do propósito de libertação do Shemitah. E hoje o nosso estudo, ele vai estar na confiança em Deus. Por que Deus, aleluias, ele descansou no sétimo dia? Por que ele deixou esse ano, aleluia, sabático? Por quê? Porque nós chegamos a um ponto, aleluias, que muitas vezes nós entramos no automático. Nós queremos fazer tudo, aleluias, e muitas vezes acabamos não conseguindo fazer nada. Por querer começar várias coisas ao mesmo tempo, enfatizar várias coisas, amém? Então Deus, esse ano de aleluia, Shemitah, é o ano que a gente se retira, é o ano em que a gente fica mais próximo de Deus, sem ficar preocupado em semear, sem ficar preocupado em regar, em estar ali, né, com a mão ali na terra, sabe, trabalhando muitas vezes ali pela própria força do nosso braço. É um ano que o Senhor nos dá de descanso na presença dele, amém? Até hoje sim, vivido isso, amém? Muitos até hoje, eles celebram, eles se separam para fazer os seus estudos, né? Estudando ali a Torá, estudando a palavra, amém? Se dedicando com mais tempo, aleluias, às escrituras, amados, aos estudos da palavra do Senhor, amém? Então, esse ano, nós vemos que é um ano de confiar em Deus. Por quê? Porque você fez todo o seu trabalho nos 6 últimos períodos, nos 6 últimos ciclos. E o Senhor, ele diz que na terra, aleluias, nós colheremos aquilo que nós já havíamos ali atrás plantados e talvez vamos colher até o que não plantamos. Por quê? Porque a colheita nesse 7º ano, ela é livre, ela é dedicada aos pobres necessitados, aleluias, aos mais fracos, até os animais comerão das sobras. Então, o que o Senhor fala, né? Que é um ano de confiar, de entregar, de descansar sem aquilo de tanta preocupação, amém? De tantos afazeres, aleluias, é o ano de se voltar a Deus e saber que Ele é o nosso provedor, que é Ele o nosso mantenedor, amém? A palavra vai dizer que de nada adianta, amém? Trabalhar até madrugadas, passar ali as noites trabalhando, amém? Por quê? Porque o Senhor dá aos seus até enquanto dorme, amados. Se nós estamos na presença do Senhor, se nós estamos obedientes, se nós estamos ali, aleluias, Ele provê. Nós precisamos parar, amém? Nos analisar, glória a Deus, e saber que Ele é dono de tudo, de todas as coisas. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono de tudo, aleluias, e tudo aquilo que nós temos, glórias a Deus, vem, aleluias, dele. Então, a partir do momento que nós confiamos de que nós estamos na presença, estamos ali buscando, amados, Ele nos surpreende cada dia mais. Então, o que o Senhor deixou hoje, tá? Pra gente refletir. A ministração anterior foi da libertação dos escravos, aonde muitos
preferiram continuar servindo ao homem do que a Deus. Amém? Essa foi a reflexão que a gente estudou no último vídeo, amém? Do propósito da libertação. Por quê? Porque alguns escravos, mesmo sendo livres, preferiam ainda ficar servindo os seus senhores. Amém? Por escolha. Por escolha. Agora, hoje, nós vamos refletir na confiança que nós temos em Deus. Porque Ele é o único Deus, fora Ele não há outro. E se Ele não regar a semente, se Ele não preparar a terra, se Ele não limpar o arado, aleluias, se Ele, glórias a Deus, não nutrir a seiva da raiz da planta, amém? Não tem como ela frutificar, não tem como ela crescer, porque, amados, a semente, quando ela entra na terra, ela morre. Ela primeiro cresce, a raiz, ela cresce para baixo, para depois ela subir. Então, quando a gente pensa nessa profundidade, aleluias, em que você primeiro morre para ter as suas raízes firmes na terra, para que depois você floresça para cima, aleluias, e se torne ali aquela planta, aquela árvore, aquela flor, né, dê frutos, é todo um processo, mas nós também precisamos de descanso, amém? O nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, amados, aleluias, muitas vezes são sobrecarregados, são bombardeados com informações, com notícias, com atitudes externas, amém? E o Senhor, Ele nos dá esse ano, de 7 em 7 anos, Ele nos dá essa palavra de descanso, amados. Ele nos quer mais próximo deles. Amém? Então, amados, é o que eu venho hoje com essa reflexão, para que vocês reflitam na confiança em Deus. Amém? Porque quando nós confiamos nele, entregamos tudo a ele e deixamos que ele, aleluias, haja nas nossas vidas, amados, aleluias, nós nos surpreendemos, porque muitas vezes nós não entendemos, nós não vemos nada, amém? Assim é como a planta, quando a gente planta semente, até ela dar ali o primeiro sinalzinho fora da terra, já aconteceu todo um processo interno. Já aconteceu ali todo um enraizamento. Amém? Que nós não vemos, porque está para baixo. Amém? O que nós podemos ver, amém? É a superfície. Mas o Senhor, Ele olha profundo. Ele olha o interno, Ele sonda, Ele sabe a intenção de cada coração, Ele sabe, aleluias, aonde está cada dificuldade, aonde está cada problema, aonde está cada frustração, aonde está cada sentimento. Ele sabe aonde está cada motivação, amém? Ele sabe de todas as coisas. Então, amados, eu venho deixar essa reflexão para vocês, amém? Que o Senhor, aleluias, Ele é o nosso provedor. É Ele quem nos mantém, quem nos sustenta, quem nos dá, aleluias, a graça e a misericórdia todos os dias das nossas vidas, amém? Então, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus, que Ele fale melhor ao coração de todos, amém? E que este ano, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, para aqueles que receberam esta palavra de descanso, amém? Que nós venhamos a contemplar, aleluias, o 8º ano, que é o ano do jubileu,
com grandes alegrias, com grandes realizações, com grandes milagres. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Em que nós venhamos, glórias a Deus, dar grandes testemunhos para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor. Boa noite. Até amanhã. Amados, e aproveitando a reflexão de hoje da semente, do crescimento, da raiz, eu me recordo de uma história que eu ouvi, que existiam duas árvores. Uma, aleluias, foi plantada por um vizinho. Ele plantou, ele cercou, ele fez ali tipo uma cerquinha para ninguém pisar, para nenhum animal ir lá mexer, para assim não ter, amém? Nenhum agente externo, que o menos risco possível para aquela plantinha, para a semente que ele plantou. E lá ele ia todos os dias, no mesmo horário, ele ia lá, ele regava, ele arrumava a terra, né? Ele trocava e ele ficava ali incansavelmente, amém? Cuidando e protegendo aquela semente, até ela ir crescendo, florescendo, amém? E ir se tornando aí uma árvore alta, cheia de folhas, bonita, viçosa, porque ele podava, ele estava ali cuidando realmente da semente, da melhor maneira que ele conseguia cuidar. Glória a Deus. Já o outro vizinho, eles plantaram na mesma época. O outro vizinho plantou e deixou. Assim, de vez em quando ele ia, ele olhava, né? Às vezes pegava ali do chão as folhas que caíam, né? Naturalmente. E ele deixou a árvore lá. Ele plantou a semente, esqueceu. Ele ia lá, limpava tal, o que caía do chão, pegava ali as coisas, né? Que ela produzia, mas ele deixou. Plantou e esqueceu, deixou ela lá. E as duas ficaram lindas árvores, grandes, robustas, cheias de folhas. Até vir uma grande ventania. Quando veio a ventania, as árvores balançavam, 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 até que uma delas caiu, se desprendeu do solo e tombou, e ali ela foi arrancada. Qual das duas árvores vocês acham que caiu? A que foi cuidada ou a que foi esquecida? Impressionante. Quando eu ouvi essa história, eu achei que tinha sido a esquecida. Mas para minha surpresa, foi aquela que tinha sido mais cuidada, mais protegida, mais regada pelo dono. E o que eu aprendo com essa história? Ela tinha sido tão super protegida, ela tinha sido tão ali condicionada a receber a água na hora certa, a receber ali os nutrientes na hora certa, a não ter agentes externos ali, né, ameaçando o terreno aonde ela estava sendo, né, ali alimentada, aonde ela estava crescendo, que quando realmente veio um agente externo poderoso, mais forte do que ela, e aquele dono não estava lá para segurar, de alguma maneira, ela caiu. Ela foi arrancada. Porque ela não tinha a raiz forte. Ela nunca tinha passado por nenhum perigo, por nenhuma falta,
Amém? Ela não tinha passado ainda por nenhuma adversidade no solo, a falta de água ou o excesso de água. Ela não tinha como a outra teve que enfrentar, né? Criar o seu próprio desenvolvimento ali, se enraizar de uma maneira mais agressiva na terra, se aprofundar ali, aleluias, saber sobreviver, amém? Talvez com a falta, com a escassez da água, uma vez que o vizinho deixou ali e não regava, ela só se alimentava da água da chuva, ela aprendeu a enraizar e aprendeu a sobreviver. Amém? Então eu lembrei dessa história e queria compartilhar com vocês, para que nós venhamos a refletir que muitas vezes, quando a gente tenta poupar demais alguém, ou quando a gente quer se poupar demais, achando que nós estamos protegendo, achando que nós estamos fazendo o melhor, muitas vezes nós estamos interferindo no crescimento e desenvolvimento do outro. Amém? E quando nós fazemos isso conosco, no nosso próprio crescimento e desenvolvimento. Amém? Fiquem todos com essa reflexão. Amém? E com a paz do Senhor Jesus. Boa noite e até amanhã.